Fala galera, Felipe Masmanian do Footstats ao lado de João Iso. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Chegou uma época do ano que eu particularmente gosto bastante, Iso. Achei que você ia falar que detestava. Não, eu gosto desde moleque lá, já começava a mexer no videogame, nas já transferia, né? Já começava a mexer. A gente vai começar a falar aqui no Footstats do mercado bem movimentado aí. Nessa primeira semana, né, depois de ter terminado o Campeonato Brasileiro, ter terminado praticamente tudo, o mercado tá bem agitado, com diversas negociações, e a gente vai fazer por etapas aqui. A gente vai tratar desses 5 primeiros jogadores que estão na capa aqui. Luan, que foi pro Corinthians, o Mailton pro Atlético Mineiro, Pedro Rocha, confirmado no Flamengo, presente de Natal aí pro torcedor rubro-negro, Vitor Ferraz do Grêmio e o Danielzinho, que foi pro Bahia. Já aproveita aí, escreve nos comentários qual jogador você quer ver aqui na próxima edição do Mercado Footstats, porque a gente vai falar de tudo. Vai falar de transferências confirmadas, de especulações mais concretas. Não vamos ficar falando de qualquer coisa também, né? De qualquer negociaçãozinha. Assim. Mas tá tudo aqui definido, já estão anunciados esses 5 jogadores e agora a gente vai explorar e entrar a fundo nas estatísticas deles, né, nos últimos campeonatos, na temporada em si. Perfeito. Antes de mais nada, a gente pede para você que gosta do nosso trabalho, senta o dedo no like, senta o dedo no joinha, porque é fundamental pra gente. E se ainda não é inscrito no canal, caiu de paraquedas, aqui ainda não sabe direito o que é o Footstats, se inscreve aí, porque você não vai se arrepender, a gente garante pra vocês. Vamos começar a falar agora, desses caras aqui, falar de pontos fortes, pontos fracos. Vamos começar pelo Pedro Rocha, que é reforço anunciado pelo Flamengo. Empréstimo, né? Empréstimo com opção de compra junto ao Spartak. Já estava emprestado para o Cruzeiro, né? A gente coloca o símbolo do Spartak porque é o time que ele tá vindo. Pedro Rocha, que entrou ainda lá no final do Mineiro, né? Exatamente na final contra o Atlético Mineiro. Teve muito destaque contra o Atlético Mineiro também, lá na Copa do Brasil, né? Fez uma atuação de gala. Golaço. Mas no geral, acabou a temporada bem baixa, né, Isso? Você tinha falado da opção de compra, né? O Flamengo, ao final de 2020, pode exercer essa compra por mais ou menos 35 milhões de reais atualmente, né? Porque o euro tá sempre subindo, isso pode mudar lá no final de 2020, mas ele também foi muito prejudicado por todo o que aconteceu, né? Todo o contexto do Cruzeiro. Com o Cruzeiro, né? Começou bem, o time tava voando, depois ele foi caindo junto com o restante. Mas enfim, terminou a temporada com 34 partidas, 33 delas pelo Cruzeiro, teve uma isolada pelo Spartak lá no comecinho, 24 jogos como titular, chama atenção esse número aqui, só 8 partidas que ele completou 90 minutos. Então é um dado aí pra ficar um pouco de olho. A gente não vai falar só de ponto positivo aqui não, vai trazer o cenário completo. Fez 4 gols, 2 deles foram contra o Atlético Mineiro, lá na Copa do Brasil. 2 golaços, um de fora da área no ângulo, depois um que ele driblou o Vitor, né? Foi marcado pelas atuações contra o Galo. Sim. 45 finalizações para ele, com 46% de acerto no alvo. É uma pontaria bem boa, né? Para um ponto é uma pontaria bem ok. E é um cara muito driblador também, sempre foi. Foi o segundo do Cruzeiro em dribles na temporada, e sendo que ele nem jogou grande parte do Campeonato Mineiro, que tende a elevar um pouco esse número, né? É verdade, estadual sempre aumenta, né, o sarrafo um pouco, mas ele conseguiu destacar mais em Brasileiro, Copa do Brasil também. A gente pegou também os números dele pelo Grêmio, foram 51 participações diretas vestindo a camisa do Clube Gaúcho, 32 gols e 19 assistências em 126 jogos. Né, uma época foi muito bem, né? O Pedro Rocha teve um grande destaque, o pessoal vai se lembrar da Copa do Brasil em 2016, contra quem? Atlético Mineiro, é carrasco dele. Impressionante, né? Jogou muita bola naquelas finais, né? Jogou muita bola também contra o Cruzeiro na época que o Grêmio enfrentou, foi importante em 2017 ter sido vendido para o Spartak. Teve essa média bem boa de 0,4 participações diretas por jogo no Cruzeiro, esse número caiu bem, foram 4 gols e 3 assistências. Pelo mapa de calor aqui, a gente já vê que é um cara que não fica só lá na frente, ele ajuda na marcação também, vários pontinhos amarelos aqui no campo defensivo. Era assim no Grêmio, foi assim no Cruzeiro também. É um ponto esquerdo, né? Pode jogar na ponta direita também, né? E olha só que luxo, né? O Flamengo tem como titular Bruno Henrique e os reservas Vitinho e agora Pedro Rocha. Os dois podem jogar pelo lado direito, esquerdo, enfim. Ajuda. Tá muito bem servido. Com certeza. E eu acho que o Pedro Rocha, pelo menos na minha opinião, foi prejudicado pelo contexto, né? Tem tudo pra render bastante com o Flamengo, no Flamengo, porque ele tem potencial pra isso. Bora pro segundo nome aqui, Vitor Ferraz, foi do Santos pro Grêmio, numa troca com o Madison. A gente já alerta pra vocês que o Madison vai estar em futuras edições, aí a gente vai falar dele também, porque tem coisa boa pra falar dele, coisa ruim também, mas tem bastante coisa boa. Mas Vitor Ferraz, que aos 31 anos vai se mudar do Santos, né? Várias temporadas no Santos, o cara que era um símbolo aí desse time. Pelo mapa de calor já dá pra ver, lateral direito,
mas ele entra bastante, né? Aquele lateral que vai participando do jogo pelo meio, sempre foi assim pelo Santos. É um lateral que vai pelo meio bastante, né? Ajuda muito na armação da jogada. São Paulo tentou inúmeras vezes o Vitor Ferraz dessa maneira, né? Um cara mais construtor por dentro e casa totalmente com o estilo do Grêmio, né, Masma? A gente consegue ver pela questão dos passes certos, como ele participa do jogo. Uma média de 52 passes certos por jogo, é um número bem alto, esse número é bem representativo, isso contando os últimos 5 campeonatos brasileiros pelo Santos. A gente pega esse recorte aí de 5 campeonatos, em alguns outros números aqui a gente vai destacar esse número para vocês também. Um cara que passa bastante, com um índice de acerto muito bom, 91% de acerto nos passes. Nos cruzamentos, essa marca é um pouco menor, né? Ele não é um cara que cruza com tanta eficiência assim. No mesmo recorte, 20% de acerto nos cruzamentos, mas mesmo com só esses 20% de acerto, conseguiu dar 7 assistências para gol na temporada, 6 com origem em cruzamento. Perfeito, né? Esse número de assistências é bem forte, tanto é que ele foi o primeiro entre todos os laterais na temporada, então a gente contabilizou todos os campeonatos disputados em 2019. Vitor Ferraz que começou o ano muito bem, depois caiu, amargou um pouco de reserva e, sinceramente, também acho que é aquela coisa de trocar de ar, né? Mudar um pouco o clima, né? Um cara que estava acostumado a jogar no Santos há muito tempo, foi capitão diversas vezes, acho que uma mudança de cenário aí para ele vai fazer muito bem. Pode fazer muito bem. Aqui na parte defensiva a gente destaca o número de desarmes dele, 1.7, uma média bem ok. Pode parecer baixa, mas é uma média boa. Você ter uma média de quase 2 desarmes por jogo é bom. E o que chama bastante atenção positivamente é o baixíssimo número de faltas do Vitor Ferraz, 0,7 em média por jogo. Esse cenário também dos últimos 5 campeonatos brasileiros. Muito boa essa média, ele nunca tá batendo lá quase uma falta por jogo, que é mais ou menos o que todo jogador costuma fazer. Ele é bem abaixo da média, logo bom, né? Um jogador que faz poucas faltas, é muito interessante. O negócio que é complementar nisso aí é que o Vitor Ferraz é muito conhecido por ser um jogador leal e que não fala palavrão. Deve ser por isso também, né? Que ele não reclama com o juiz, não fica falando e aí, consequentemente, não leva cartão por besteira, né? Não fica fazendo faltinha bobo. Realmente, jogador bem leal. Troféu Fair Play aqui pro Vitor Ferraz. Vamos ver como vai ser a caminhada dele lá no Grêmio. Tem tudo para dar certo. Terceiro aqui, entre os nossos selecionados do mercado Footstats, é mais um lateral direito, Mailton, que jogou a Série B pelo Operário. A gente fez olho nele até, vai estar aqui no card. A gente tá de olho nele faz tempo. A gente fez um cenário bem completo do Mailton, que é um lateral, mas esse aqui quase um ponta, né? Características muito ofensivas do Mailton. Mais um lateral direito que o Atlético Mineiro traz, mais uma revelação aí nessa posição, né? Como que o Atlético tem acertado, né, nessa posição de lateral direito? Para quem não lembra, tinha o Emerson, que foi vendido para o Barcelona e tem emprestado ao Real Betis da Espanha. Tem o Guga, que foi contratado pelo Avaí, agora mescla, né, titularidade entre ele e o Patrick, né? Esses dois na seleção pré-olímpica, né? Guga e Emerson. Ia falar isso, então, né, já pensando também no futuro, por que não? Investiu mais uma vez num cara muito ofensivo, muito promissor, que é o Mailton. 4 gols marcados para ele na Série B, foi o primeiro entre todos os laterais, 4 gols e 2 assistências, 6 participações diretas. Aqui um número muito forte, 57 finalizações, isso aqui é número de meia, de atacante. De ponta, né? Muito difícil um lateral ter tantas finalizações assim. E mais raro ainda é com uma pontaria tão boa, 24 finalizações certas com 42% de acerto. Isso para um lateral é muito alto. Para um lateral de 21 anos é muito alto mesmo. Mailton que fez vários golaços aí na Série B, de várias formas diferentes, né? Bate falta muito bem. Além de tudo, ainda foi o segundo lateral com mais dribles, um cara bem arisco, bem incisivo, vai para cima do adversário mesmo. Acaba perdendo muito a posse também, foi o lateral com mais perdas de posse, porque tá o tempo inteiro tentando esse tipo de jogada e foi o lateral com mais faltas recebidas e o segundo de toda a Série B com mais faltas recebidas também. É um cara que muitas vezes dribla e quando não consegue driblar é parado na marcação. Tem que tomar cuidado com essa questão da perda de posse, realmente, para um lateral, quase 6 perdas de posse por jogo, é um número bem alto, né? O Mailton que ainda tem 30% dos direitos ligados ao Palmeiras, né? Que é o clube formador dele e também não era do Operário mesmo, não pertencia. Como a gente consegue ver aqui no símbolozinho, era do Mirassol, né? Mas foi uma grande contratação do Atlético Mineiro. E lá na parte defensiva ele não deixou muito a desejar, embora seja um cara de características mais pra frente, pelo próprio mapa de calor, dá pra ver uma concentração muito forte aqui na frente. Como ataca o corredor aqui, né? Ataca demais, ainda assim. Foi o 7º lateral que mais somou desarmes e interceptações, então é um cara que ajuda bastante também no momento defensivo. Bom, falamos do Mailton, vamos lá para Danielzinho, que sai do Fluminense em final de contrato, vai de graça pro Bahia, né? Vai de graça, hein?
provavelmente só luvas, que aí aquelas deve ser coisas diluída no salário. Minutas de contrato, né? Mas foi um pedido do Roger Machado, né? Foi um cara que pensou muito bem nisso aí, porque precisava de mais um organizador pro estilo de jogo dele dar certo. Realmente, o Bahia não teve esse jogador, né, pra executar essa função, e depois que o Ramires saiu, o próprio Guerra não conseguiu render tanto, mas o Danielzinho é um cara muito bom, que passa muito bem, né? Mas muitas vezes o Bahia jogava com três volantes por não ter um cara que organizasse tão bem o jogo, e o Danielzinho é um cara que pode se encaixar nessa função de terceiro homem de campo, não precisa ser um meia, um camisa 10, no próprio Fluminense foi por muitas vezes um terceiro homem de meio de campo, aqui no mapa de calor, poluído até, né, inteiro, o campo inteiro, porque realmente é um cara que ficava muito com a bola nos seus pés, deu 10 assistências para gol na temporada, o passe é realmente a grande qualidade do Daniel, foi o líder do Fluminense em toda a temporada e o quarto meia com mais passes para gol em todo 2019. Foi muito bem o Daniel na questão dos cruzamentos também. Dessas 10 assistências, 6 tiveram origem em cruzamento. Então o cara que batia escanteio, batia a falta cruzada para a área, realmente conseguia originar suas assistências a partir disso, né? Trocando muito passe, prioritariamente pelo lado esquerdo, onde saiu grande parte também desses passes para gol. E nesses cruzamentos que o Izzo destacou, 31% de acerto, número bem alto, quarto entre todos os meias do Brasileirão. Aqui a gente pega só números de Brasileirão, porque é onde ele teve maior destaque, né? Tirando esse número de assistências, que aí é de temporada total. Mas no Campeonato Brasileiro foi o meia com mais passes certos entre todos, com 93% de acerto, quarta melhor porcentagem de acerto. E falando de posse de bola, trocava bastante, mas também prendia bastante o jogo nos seus pés. 46 minutos ao longo de todo o Campeonato Brasileiro. Só o Everton Ribeiro ficou mais com a bola nos pés entre os meias, né? Entre os jogadores da mesma posição do Daniel. E aí, falando de ponto negativo, porque nem tudo são flores, tem a questão dos gols marcados, né? Isso. Só fez um gol na temporada, justamente contra quem? Bahia. Um rebote do goleiro lá na época, foi uma vitória do Fluminense por 2-0. Mas tá chegando aí pelo menos com essa chance aí, né? Imagina se ele faz o primeiro gol dele contra o Fluminense. Contra o Fluminense. Seria incrível, realmente. Deve ter chamado a atenção do Roger Machado nesse jogo aí que ele fez contra o Bahia. Já tava de olho nele desde então. Danielzinho, novo reforço do Bahia pra temporada. Vai dar uma dinâmica legal pra esse meio de campo do Bahia, que muitas vezes precisava de um jogador pra pausar um pouco, né? Ficar com a bola, reter e pensar o jogo pro Bahia. E é tudo que o Danielzinho pode oferecer pro Esquadrão de Aço. Com certeza. E agora a gente vai pra mais um cara que pensa muito bem o jogo, que é o Luan. Talvez é a contratação mais bombástica da temporada até então. Acho com mais que dá glamour pra falar, né? também, né? Pode ser. Luan, que já foi rei das Américas, 2017. Já foi campeão da Libertadores. Luan, 26 anos, troca o Grêmio pelo Corinthians. Já foi rei das Américas, já jogou muita 2017. Bola, campeão da Libertadores em 2017. Não estava em sua melhor fase no tricolor, também é importante destacar isso. E esse número de jogos explica bem essa história. Na temporada 2019, 36 jogos pro Luan. E ele tá numa escadinha descendo, né? Que a cada ano ele diminui o número de jogos dele. Em 2015, 56 jogos. 2016, 54. 2017, 52. 2018, 40. E em 2019, 36, foi a temporada com menos jogos aí do Luan, contando todos esses últimos anos que ele começou a ser titular do Grêmio efetivamente, mas agora um ponto bem positivo, que se ele teve poucos jogos, quando ele estava em campo, ele participou de gol, né? Muito bem participando de gols, né, Izzo? Conta essa história pra gente. 19 participações diretas na temporada. Foi o quinto jogador do Brasil que menos precisou de minutos para participar diretamente de um gol, seja pelo próprio gol ou por uma assistência, uma a cada 118 minutos, um pouco mais que o jogo completo. Realmente foi muito bem o Luan quando esteve em campo, né? E para quem não tá familiarizado, o Luan tem um problema crônico na fascite plantar, a planta do pé, uma lesão, um incômodo crônico que tem tirado a paciência do Luan, a paciência do torcedor gremista nos últimos tempos aí, mas um jogador que quando tá em plenas condições entrega muito em gols e principalmente assistências, né? Principalmente em assistências, é um cara muito cerebral, pelo mapa de calor dá pra ver, presente também em boa parte aqui do campo ofensivo, sempre pensando no jogo. A gente pegou aqui o número de assistências para gol nos últimos 5 campeonatos brasileiros. Luan, o quarto maior entre todos os jogadores. Para você que tá curioso aí de ver quem tá na frente do Luan, a gente vai soltar essa tela aqui nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Então, se você ainda não segue a gente lá, corre lá, porque aí você vai ver esse top 5. Bem interessante esse top 5, a gente já adianta para vocês. 28 assistências para gol para o Luan nas últimas 5 edições de Campeonato Brasileiro. Realmente a assistência é o principal papel do Luan. Na questão da finalização, ele não tem uma finalização tão apurada assim.
36% de acerto só. Essa marca é bem baixa. A gente tinha visto a pontaria do Mailton, que era de 42%. Maior do que a do Luan, né? Para um lateral, Sim. bem maior do que a do Luan. Esse 6% faz bastante diferença. Tanto que o Luan, na junção desses 5 últimos campeonatos brasileiros, fez um gol a cada quase 18 chutes. É uma eficiência ofensiva que não é lá das melhores, né? Mas é o caso do cara, como a gente falou, que dá o passe pro atacante, né, finalizar e deixar em boas condições. Tanto é que das 10 assistências que ele deu na temporada, 5 tiveram origem em passe. Então realmente ele dava aquele passe enfiado ali, o atacante conseguia finalizar e fazer o gol. E 6 pelo centro, né? Que mostra totalmente como ele joga, né? Próximo do 9, próximo do funil do adversário. Agora cabe saber como ele vai ser usado no Corinthians, né? Porque o esquema do Thiago Nunes no Atlético Paranaense, por exemplo, não tinha um camisa 10, alguém que jogasse assim logo atrás do centroavante, deve ser o Bozelli, né, o centroavante do Corinthians. Provável. Na próxima temporada, o Thiago Nunes atuava com o Nicão, como um meia, mas um meia aberto. Pro Corinthians não é novidade, isso o Jadson já atuou muitas vezes nessa Pedrinho em alguns momentos também, né? O Pedrinho, que terminou a temporada como um 10, mas ao longo de praticamente todo o ano era um meia pelo lado do campo. Cabe essa dúvida aí para ver como o Luan vai ser utilizado no esquema do Thiago Nunes. Mas certeza que o Thiago Nunes sabe onde encaixá-lo, porque foi ele que impediu a contratação do Rei das Américas de 2017. Foi o primeiro nome, né? Primeiro nome, Ele né? falou que era a principal contratação aí pra Tinha temporada. que ter, e conseguiu, né? Conseguiu. Mas é isso aí, galera. Esse foi o nosso primeiro mercado Footstats. A gente quer muito saber, dê as suas indicações aí, quem você quer ver aqui no mercado. Pode ser jogador que tá aí numa negociação mais avançada, jogador que já foi contratado efetivamente. Mas comentem aí desses 5 nomes que a gente pontuou aqui também. A gente quer saber qual é a melhor contratação, não deixem de comentar aí. A gente quer muito saber a opinião de vocês. E se você gostou do mercado Footstats, dê o seu joinha aí, senta o dedo no like, que é fundamental pro Footstats. E se você ainda não se inscreveu no canal, a gente pediu lá no começo do vídeo. A gente pede de novo. Mas eu sei que muita gente aí ainda não se inscreveu. Se inscreve aí que é facinho, você não vai perder nem 2 segundos, é bem rápido. E aí já aproveita e ativa as notificações também. Vai receber todos os nossos conteúdos em primeira mão, vai estar instantaneamente para você. Fez o vídeo? Já tem lá o vídeo pra vocês. É isso aí, galera. A gente volta nos próximos dias com mais análises para vocês. Um abraço Tchau, e tchau. até mais.